amados, sou César Graciani, pastor da Quadrangular Morumbi. Estou passando aqui para convidar você a participar conosco deste culto. Com toda certeza, Deus tem uma palavra para a tua vida. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, acione o sininho e você vai receber as nossas notificações. Fica com Deus, um beijo no teu coração, Deus abençoe. Segundo livro de Reis, capítulo de número 3, vamos ler a partir do versículo de número 11. Glória a Deus. Segundo livro de Reis, capítulo 3, versículo 11. Você que achou, sinaliza dizendo glória a Deus. Você não achou ainda, diga só um minutinho, pastor. Eu espero. Segundo livro de Reis, se caso você não trouxe a Bíblia, você pode estar acompanhando com a gente do telão. Segundo livro de Reis, capítulo 3, versículo 11, diz assim: E disse Josafá: Não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos o Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel, dizendo: Aqui está Eliseu, filho de Safate, que derramava água sobre as mãos de Elias. E disse Josafá: Está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom desceram a ter com ele. E o versículo de número 13 vai dizer: Mas Eliseu disse ao rei de Israel: Que tenho eu contigo? Vai aos profetas dos teus pais e aos profetas da tua mãe. Porém, o rei de Israel lhe disse: Não, porque o Senhor me chamou a estes 3 reis para entregá-los nas mãos dos moabitas. E disse Eliseu: Vive o Senhor dos exércitos, cuja presença eu estou, que se não fosse e não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti e nem te veria. Ora, pois, traga-me o músico. E sucedeu que, tocando o músico, veio sobre ele a mão do Senhor e disse: Assim diz o Senhor: Fazei neste lugar muitas covas, porque assim diz o Senhor: Não vereis vento, não vereis chuva, mas todavia estes vales se encherão de tantas águas, que bebereis a vós, os vossos gados e os vossos animais. E ainda tudo isso é pouco aos olhos do Senhor, porque Ele também entregará os moabitas nas vossas mãos. E ferirei todas as cidades fortes e todas as cidades escolhidas, e todas as boas árvores cortareis, entupireis todas as fontes de água, e danificarei com pedras todos os bons campos. E sucedeu que pela manhã, oferecendo-se oferta de alimentos, eis que vinham as águas pelo caminho do Edom, e a terra se encheu de água. Feche os seus olhos, se você puder, coloque a mão no teu coração, e a oração mais simples que você possa fazer, mas uma oração verdadeira, diga: Espírito Santo, fala comigo nessa noite. Eu quero ouvir a tua voz, eu quero ouvir a direção da tua palavra, eu quero sair daqui diferente da forma que eu entrei, em nome de Jesus. Pai, este momento é o momento do Senhor falar com a tua igreja. Pai, eu me coloco à disposição para dizer, ó Deus, aquilo que o teu Espírito tem preparado para cada um de nós. Nós repreendemos todo o mal, nós repreendemos, ó Pai, toda a obra de Satanás contra esse culto, e pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que a tua presença se manifeste em nós e através da nossa vida. Que o nosso coração, ó Deus, seja como uma terra fértil, preparada, Pai, para receber dessa boa semente que é a Tua palavra. E que possamos, ó Deus, não somente ouvir a Tua palavra, mas possamos, ó Deus, em nome de Jesus, colocar em prática, vivê-la, para que o nome do Senhor, através de nós, seja exaltado e glorificado. Seja dado ao Senhor, Pai, toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E a Ti, mais uma vez eu te peço, usa a minha vida, Deus, em nome de Jesus. E se você crê que Deus vai falar contigo, diga glória a Deus. Queridos, eu preciso de alguns minutos da sua atenção, só para a gente entender um pouco esse contexto, essa palavra que Deus nos deu, para que possamos dirigir ao coração de vocês nessa noite. Resumidamente, ela vai falar de um homem, de um rapaz que assume o trono de Israel. Ele pega um legado do seu pai, a qual o seu pai não deixou, na verdade, um bom legado para ele. E ele tem uma grande dificuldade, ele tem um grande desafio à sua frente de enfrentar um dos maiores exércitos, o exército dos moabitas. E ele tem a realidade, a consciência de que sozinho ele não consegue. E aqui ele vai fazer algumas alianças e nós vamos aprender um pouquinho sobre aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para falar conosco. Mas eu quero iniciar essa palavra fazendo uma pergunta para você.
Uma pergunta que você precisa refletir, você precisa pensar, você não vai levantar suas mãos para responder, mas com certeza o Espírito Santo de Deus vai deixar o teu coração ali ativado e motivado para que você possa entender um pouco dessa direção que o Espírito de Deus. A pergunta é: quando você partir dessa terra, pastor, eu já estou profetizando que eu vou morrer, misericórdia, não é isso não, mas nós sabemos que a nossa vida é um ciclo nessa terra. Ao ponto do salmista, o Salmo 90, escrito por Moisés, vai dizer que nós somos como uma flor, que nasce pela manhã, ela cresce, mas com o sol da tarde ela murcha e morre. O próprio salmista estava dizendo que a nossa vida nessa terra é um ciclo. Existe um começo, existe um meio e existe um fim. Nós, um dia, interromperemos esse ciclo nessa terra. Um dia, essa matéria, a qual o mesmo salmista diz no Salmo 90, que do pó nós viemos, do pó também nós voltaremos. Mas existe algo que nós vamos deixar. O que as pessoas vão lembrar de nós quando isso tudo acontecer? Quando César não estiver mais presente nessa terra, como vão lembrar do César? Existem duas coisas que nós deixaremos nas pessoas. A primeira, nós deixaremos herança. Se você tem aí, através do seu trabalho, se você conquistou alguma herança, você pode deixar para alguém. Mas existe algo que é muito mais importante do que uma herança. É o legado. Aquilo que você deixa dentro de alguém. É aquilo que você deixa na pessoa. É um legado. É algo que as pessoas sempre vão lembrar de você. Vai passar décadas, vai passar gerações, mas aquilo que Deus fez na sua vida será lembrado. Pelo lado positivo ou pelo lado negativo, você deixará legado na vida de alguém. E qual é o legado que você vai deixar? A outra pergunta que eu tenho para fazer para você é dentro desse contexto quais são as alianças? Quem são as pessoas que influenciam a sua vida? Quem são as pessoas que têm uma participação especial nas maiores e nas principais decisões que você precisa tomar? Quem são as pessoas que andam do teu lado? Quem são as pessoas que literalmente ela tem um poder de influência na tua vida? A pergunta é: essas pessoas que andam do teu lado, essas pessoas que realmente têm influência na tua vida, elas te levam para mais perto de Deus? Essas pessoas fazem você subir um nível a mais com Deus? Porque todo relacionamento, toda amizade que te afasta da presença de Deus, é momento de nós refletirmos e pensarmos se realmente essas pessoas são as pessoas certas para decidir junto com a gente, para andar junto com a gente, para tomar decisões importantes junto com a gente. Existe alguém que diz que nós somos o reflexo das 5 pessoas mais próximas de que estão perto de nós. Aquilo que você vive automaticamente reflete nas pessoas que estão na proximidade de você. Ao momento de nós refletirmos, ao momento de nós nos posicionarmos, de nós entendermos quem realmente nós somos, o que nós vamos deixar. Só para que vocês possam situar um pouco mais esse contexto. Deus é um Deus maravilhoso, Deus é um Deus de graça, Deus é um Deus de oportunidade. Jeorão é filho do rei Acabe. Acabe, só para vocês entenderem, foi o pior rei que Israel teve. Tirou a presença de Deus e colocou a idolatria, afastou as pessoas da presença de Deus. Ele literalmente deixou um legado horrível na vida do seu filho chamado Jorão. Quando Acabe morre, Jorão tem que entender uma coisa: ou ele muda esse ciclo, ou ele dá continuidade a uma sequência de fracasso. Há uma história que muitas pessoas vêm contar para mim, para pastores, os pastores que estão aqui podem confirmar isso comigo, pessoas que vêm relatar o momento que elas estão vivendo. E elas querendo mostrar o porquê elas estão vivendo aquilo, elas começam a atirar para tudo quanto é lado, querendo achar alguém ou alguma coisa para justificar esse momento que ela está vivendo. E uma das coisas que mais nós ouvimos é: pastor, o senhor não sabe a família que eu nasci, o senhor não sabe de onde eu vim, o senhor não sabe, ó Deus, o fracasso que foi a minha família. E é muito fácil e é notório que esse relato existe e realmente é uma verdade. Mas eu preciso entender se o legado que foi deixado para mim, a responsabilidade da sequência na história que foi deixada para mim não é boa. Eu tenho a oportunidade de mudar isso. Eu tenho a oportunidade de fazer diferente. Eu tenho a oportunidade daquilo que começou através da minha vida. A geração pode ser uma geração passada, fracassada, destruída, mas Deus está dando oportunidade no dia de hoje para que eu e você possamos mudar a geração que virá à frente de nós. Só que isso, irmãos, tem muito a ver com quem nós relacionamos, com quem envolve a nossa vida, com quem decide junto com a gente, para quem nós emprestamos o nosso ouvido, para quem são as pessoas que realmente falam e nós acatamos.
Volto a dizer para você, se as pessoas que você anda não faz você subir de nível, eu não estou falando para você quebrar amizade, rótulo de amizade não, mas as pessoas que influenciam a tua vida precisam ser pessoas que estão à frente de você, que te levam a um nível maior com Deus do que você está. Jorão analisa, preste atenção, ele faz uma análise no seu exército e ele cai em si, ele diz: eu sozinho não consigo vencer. Irmãos, quando Deus quer te abençoar, Ele te dá coisas, mas quando Deus quer te promover, Ele coloca pessoas no teu caminho. Jorão analisa e ele tem a realidade no seu coração dizendo: desse jeito não dá. E há uma certeza que nós precisamos, irmãos, preste atenção nisso, todos os dias é reconhecer as nossas limitações. Eu preciso olhar e ver quais são os meus déficits, eu preciso olhar e ver quais são as minhas falhas. Eu preciso olhar e ver literalmente, ter o reconhecimento, eu preciso mapear a minha vida e ter a consciência de quem eu sou. Porque eu não posso entrar numa batalha, eu não posso entrar numa guerra de qualquer jeito. Eu preciso ter a consciência, eu preciso ter o relato. E se eu não estou bem espiritualmente, eu preciso buscar pessoas e eu preciso buscar força em Deus para que eu possa me fortalecer para vencer as batalhas. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Jorão, ele entende isso. E a Bíblia vai dizer, João, que Jorão vai até a presença de Josafá. Josafá é rei de Judá. Há 1 ano atrás, cronologicamente voltando alguns textos, 1 ano atrás, Josafá vai contra os mesmos moabitas num campo de batalha. Josafá é alguém experiente. Josafá é alguém que tem experiência com Deus. Aonde Deus disse através da boca de um profeta, por obediência a Josafá, porque ele buscava o Senhor. A Bíblia vai dizer que o profeta é tomado pelo Espírito e diz: olha, nessa batalha você não terá que pelejar, apenas vai e veja o que o Senhor vai fazer por você. Jorão procura quem pode ajudar de verdade. Irmão, toma cuidado. Volto a bater nessa tecla, toma muito cuidado. Você precisa ser influenciador e não pessoas influenciadas por pessoas que não conhecem a presença de Deus. E eu sinto que o Espírito Santo de Deus está falando com pessoas que talvez estão influenciando na tua vida a tomar decisões, e essas decisões têm te afastado de Deus, tem fazido você retroceder na sua caminhada com Deus. Jorão, ele tinha a opção de dar legado, de seguir o legado do seu pai e continuar sendo um rei totalmente longe da presença de Deus, mas ele decide passar pelo processo e entender que o único que pode dar a vitória é o Deus de Israel. Olha só que interessante, quando Jorão vai até a presença do rei de Judá, Josafá, ele diz: olha, meu exército não é suficiente para a batalha. E eu acredito que Deus toma a boca de Josafá aqui, e Josafá no versículo de número 7 vai dizer algo muito interessante. Josafá, como se fosse Deus dizendo para ele: olha, eu estou te dando uma nova oportunidade. Josafá, quando ele vai procurar ajuda, Josafá diz: olha, os meus carros serão os teus carros, o meu exército será o teu exército, e eu serei contigo. Era Deus dizendo para Jorão: eu estou te dando uma nova oportunidade. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você: lamentações e choros de coisas que aconteceram na tua vida não vai mudar a tua vida. O que vai mudar a tua vida é o teu posicionamento, é você entender que na presença de Deus você pode mudar, você pode transformar essa situação que hoje já foi decretada que não dá. Na presença de Deus, a Bíblia vai dizer que todas as coisas são possíveis para aqueles que creem, para aqueles que acreditam. E eu quero liberar uma palavra profética na tua vida. Deus está destravando vidas nessa noite. Deus está liberando no mundo espiritual coisas novas da parte dele para a tua vida. E se você crê, diga glória a Deus. Aleluia. Pode aplaudir a Jesus. Eles precisam ir para a batalha. Fala comigo, batalha. Irmãos, todo mundo tem que enfrentar a batalha. Todo mundo, irmãos. Do mais rico ao mais pobre, do mais alto ao mais baixo. Irmãos, não tem essa não. Batalha aparece para todo mundo. A sua batalha pode ser diferente da minha, mas não deixa de ser uma batalha, e ela precisa ser enfrentada. Pessoas vão estar dando o posicionamento de resolver situações na sua vida. Irmãos, em nome de Jesus, o que precisa ser resolvido na tua vida, vai lá e resolve. Vai lá e literalmente resolve. Pare de empurrar, como dizia meu pai, empurrar com a barriga as coisas e querer jogar tudo para o dia de amanhã. Se posiciona, vai resolver. Jorão tem a consciência que tem uma batalha, e ele tem a consciência de que ele precisa de uma boa aliança. Marcel, sabe o que é lindo? Quando o Jorão vai perguntar para Josafá:
Eles precisam ir até o campo de batalha, o lugar onde os moabitas estão. Só para você entender de uma forma geográfica, era uma linha reta, era uma linha fácil. Era só eles atravessarem as campinas, eles já estavam no lugar onde os moabitas estavam. Mas Jorão vai perguntar para Josafá: por qual caminho nós iremos para essa batalha? Qual caminho deveria responder Jorão? Pela ótica humana, pelo caminho mais fácil, pelo caminho mais perto. Porque é isso que nós procuramos, facilidade. Nós procuramos andar pelo caminho que nós vemos, pelo caminho que nós conhecemos. Por exemplo, se você vai fazer uma viagem para um lugar que você não conhece, você coloca no mínimo o Waze no seu carro, no seu celular, para que você possa não se perder no caminho. Mas se você conhece o caminho, você não precisa. Qual seria o caminho mais rápido, mais óbvio? Era o caminho reto, era o caminho mais perto. Mas aqui a palavra de Deus vai dizer que quando Jorão pergunta qual caminho nós iremos, Josafá responde: nós iremos pelo caminho do deserto. Irmãos, falar de deserto é falar de dificuldade. Quando alguém está passando por um momento de dificuldade, ele diz assim: eu estou na prova, eu estou no deserto. Se eu falar para você: olha, eu profetizo que você vai passar por um deserto, irmãos, tem um monte de gente que abaixa a cabeça e diz assim: misericórdia, pastor, o sangue de Jesus tem poder. Porque essa palavra nos assusta. Só que entenda uma coisa, irmãos, para que nós possamos chegar fortalecidos para o lugar da batalha, mesmo a gente não entendendo, é necessário nós passarmos por um caminho de deserto, porque é no deserto que Deus nos prepara de verdade para vivermos e fortalecermos na presença do Senhor. Escute, por que Deus nos leva para o deserto? Porque, irmãos, Deus permite a gente passar por luta. Porque Deus permite a gente passar por dificuldade em alguns momentos na nossa vida. E eu não preciso ser profeta para pedir que você levante a mão. Você que está atravessando um baita de um deserto, irmãos. Talvez você já se tornou PhD em deserto. Pastor, conheço tudo que é deserto. Já fiz a escola, primeiro grau, segundo grau. Já fiz a faculdade, já fiz doutorado, mestrado. Conheço tudo deserto. E talvez a pergunta para você, que você faz hoje, é por que Deus permite o deserto? Quantas vezes, irmãos, nós colocamos Deus em prova nas nossas orações, porque nós fizemos um julgamento até absurdo e muito mundano, porque quando nós estamos atravessando o deserto, nós logo olhamos a nossa vida e dizemos: olha, pastor, Deus, eu frequento a igreja, eu sou dizimista. Irmãos, olha a mentalidade nossa, parece que nós estamos querendo comprar Deus sem entender o propósito de Deus. E às vezes a gente fica querendo achar um argumento: Deus, eu sou fiel, o que eu fiz de errado? Irmãos, é claro que tem deserto que somos nós que literalmente plantamos, e tudo que a gente planta a gente colhe. Mas tem coisas, irmãos, que Deus nos leva por causa de um propósito. Olhou para a tua vida, está tudo em ordem, pastor, não tem nada absurdo, nada que vale isso. Então aquece seu coração, tranquiliza teu coração, porque com certeza esse deserto não vai ser para destruição, esse deserto vai ser para tratamento de Deus para a tua vida, em nome de Jesus. Essa é a certeza. Por que Deus me leva para o deserto? Primeiro, Isaías capítulo 55, versículo 8, eu sou apaixonado por esse texto. Pastor, o que diz? Os caminhos de Deus, os sonhos de Deus, os planos de Deus são muito maiores do que o nosso. Deixa eu dizer uma coisa para você de uma forma profética, em nome de Jesus. Disse e repito mais uma vez: esse deserto não te mata, esse deserto revela a grandeza de Deus. E talvez hoje você não está entendendo o que está acontecendo, mas Deus está dizendo para pessoas aqui hoje: acalma o teu coração, aquieta o teu coração. Quem prometeu para você não dorme, não morreu, não se esqueceu, Ele continua sendo Deus. Esse deserto é para mostrar que Ele continua sendo Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Porque Deus nos leva no deserto. Segundo, Oséias capítulo 2, versículo 14 diz, o próprio Deus dizendo: eu vou conduzir o meu povo para o deserto para falar no coração deles. Irmãos, olha para cá entre nós. Você tem um momento na nossa vida que automaticamente nós vamos dando uma relaxada na nossa caminhada, é quando nós nos sentimos bem demais. Quando a gente entra naquela fase, irmãos, de que, irmãos, está tudo dando certo, automaticamente cai um relaxo dentro de nós. Irmãos, isso é natural. A gente cai no comodismo, a gente cai literalmente numa zona de conforto, e a gente começa a achar que a gente já não precisa orar como a gente orava mais, a gente não precisa jejuar como a gente jejuava outrora. Só que, irmãos, quando nós estamos no deserto, é o momento que nós mais buscamos ao Senhor.
Só que quanto mais nós buscamos a Deus no deserto ou em qualquer lugar que nós estamos passando, mais o Senhor se revela para nós. Deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. Talvez Deus está permitindo um deserto, seja qual área for da tua vida, porque Deus tem uma estratégia que só você vai entender o que Deus tem preparado para a tua vida. Volto a dizer de uma forma até repetitiva, mas para que você possa entender, esse deserto não te mata, esse deserto vai mostrar caminhos, e Deus vai te dar direções que você nunca teve na sua vida, em nome de Jesus. Eu vou dizer de novo, nesse deserto, nesses dias difíceis, aguenta firme e permanece fiel ao Senhor. Não tira os seus olhos de Cristo, porque Ele vai te conduzir ao lugar que Deus planejou para a tua vida. E digo mais, é neste lugar que Deus vai se revelar de uma forma que Ele nunca se revelou na sua vida, em nome de Jesus. Porque Deus nos leva para o deserto, e eu encerro essa colocação aqui agora. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, diz que Deus levou o povo do deserto, Deus levou o povo ao deserto, para testar o coração dos fiéis, para testar o coração do seu povo. Irmãos, Deus conhece o teu coração. Fala para quem tem o teu assim, Deus conhece o teu coração. Não, fala para ele, olha para ele assim, dá um sorriso e diga assim: Deus conhece o seu coração. Mas sabe por que Deus testa o seu coração? Para você entender quem você é. Escute, a Bíblia vai dizer que antes de nós pensarmos, antes de nós falarmos, antes sequer do nosso coração sentir, Deus já sabe. Então Deus já sabe a intenção. Irmãos, me dá um frio na espinha quando a gente vai falar com alguém e alguém diz assim, Dedê. Eles dizem justamente desse jeito: ah, pastor, estou tranquilo porque Deus conhece o meu. E é muitas vezes Deus permite tantas situações na nossa vida porque realmente Ele conhece o nosso coração. E aí Deus vai desmontando aquilo que nós achamos para construir aquilo que nós precisamos. Deus vai desmontando aquilo que nós achamos, que sabemos, que conhecemos, para Deus fazer aquilo que nós precisamos de verdade entender, só para sondar o nosso coração. Talvez hoje Deus trouxe pessoas aqui para dizer: eu estou tratando com você, eu estou apertando. E um pai que ama o filho não diz somente sim para o filho. Um pai que ama o filho fala não, puxa a orelha, coloca de castigo. Apesar que hoje nos dias que nós estamos vivendo, se um pai bater no filho, acabar de ainda tomar um processo. Mas a Bíblia diz que nós não devemos reter a vara, a educação, o posicionamento. E Deus é assim, irmãos. Enquanto Deus estiver de uma forma puxando a nossa orelha, é sinal que ainda Ele está investindo na nossa vida. O difícil, irmão, é quando nós continuarmos errando e Deus não fizer nada. Aí, irmãos, é hora de nós colocarmos a barba em molho. Tem muito coração que Deus está tratando hoje. Tem muitas pessoas, irmãos, me perdoe a expressão, mas eu preciso falar, eu estou com a palavra na direção do Espírito Santo. Tem muitas pessoas que são soberbas demais. Tem muitas pessoas que acham que nasceram com o rei na barriga. O único que nasceu com o rei na barriga foi Maria, e foi humilde. Eu e você precisamos entender que nós dependemos do Senhor. Mas eu quero dizer mais uma vez, esse deserto não é para te destruir. Esse deserto é para tratar o teu coração, para te preparar, para que você possa viver coisas novas diante do Senhor. Você pode dar um glória a Deus por isso, em nome de Jesus? A Bíblia vai dizer que eles saem. Só que todo caminho no deserto, irmãos, não é fácil. Fala comigo assim, o processo... Sangue de Jesus tem poder, fala com força. Fala assim, o processo pode não ser fácil. Muitas pessoas param no processo. Muitas pessoas desistem no processo. Irmãos, nem sempre o processo vai ser fácil, mas o processo é necessário para que o propósito aconteça na nossa vida. Olha para cá. Eles estão caminhando, e quando eles chegam aproximadamente na metade do caminho, a Bíblia vai dizer que a água acaba. Escute, irmão, você já passou sede na sua vida? De verdade. Sede é um dos sentimentos mais difíceis que uma pessoa pode ter. Uma pessoa com sede, uma pessoa necessitando água. Lembra de Jesus quando estava pendurado na cruz do Calvário? E ele pediu água e os soldados chucharam ali uma esponja e colocaram vinagre na boca dele. Irmãos, o sentimento de quem é uma pessoa com sede é desesperador. Talvez você nunca passou, você já sentiu sede, mas rapidamente você foi saciado, porque você bebeu uma água, bebeu um refrigerante, alguma coisa que saciou a tua sede.
Mas uma pessoa com sede, irmãos, ela começa a ficar desesperada. Ela começa a ficar preocupada. E a Bíblia vai dizer que no meio do projeto, no meio do caminhada, pela direção que Deus tinha dado pela boca de Josafá, só que no meio os recursos naturais acabaram. Existe alguma frase que diz assim: Deus complica, depois descomplica, e depois Ele explica porque Ele complicou. Eu vou dizer mais. Eu anulo o resto e digo assim: Deus complica e Ele nem precisa explicar, porque tudo faz parte do processo dEle, e Ele sabe todas as coisas, e Ele sabe o que faz. Talvez você chegou hoje e falou assim: pastor, eu achei que ia melhorar. Eu achava que ia dar certo, pastor, mas parece que as coisas pioraram. Sabe o que acontece, irmãos? Tem hora que os recursos naturais somem da nossa vida. Por quê? Porque se você tem recurso natural, você vai lá e faz. Muitas vezes, irmãos, nós estamos esperando uma resposta de Deus, parece que ao invés de aparecer alguma coisa, falta. Sabe por quê? Porque quando os recursos naturais acabam, os recursos sobrenaturais aparecem na nossa vida. Deixa eu explicar uma coisa para você, irmãos. Não é Deus te castigando, não. É Deus mostrando que sem Ele você não é nada. Ele é o dono de todo o recurso. Mas aquieta o teu coração e guarda isso no teu coração como uma palavra profética. Quando os recursos naturais, quando não tiver saída na terra, sempre vai ter uma saída vinda do céu para a tua vida. Deixa eu dizer de uma forma profética para você: quando os recursos da terra acabar, se prepare, que tem manifestação da glória de Deus sobre a tua vida. Se é para aplaudir, aplauda com vontade, irmãos. Olha para cá. Lembra de Paulo e de Pedro e João? Chegaram no templo. Irmãos, lá tinha um homem que estava 40 anos. Fala comigo, 40 anos. Fala alto, fala 40 anos. O cara estava esperando esmola. Todo mundo que passava lá, e o cara não era bobo não, ele estava na porta do templo. Por quê? Porque os caras entravam a adorar ao Deus Altíssimo, e quando eles saíram com o coração quebrantado, eles davam esmola, porque isso era uma coisa muito notável pelos judeus, fazer o bem para as pessoas. Ele parou num lugar estratégico. Mas um dia a Bíblia vai dizer que Pedro e João subindo, na hora nona para orar, a Bíblia vai dizer que eles subindo, eles olharam para aquele rapaz, para aquele homem que estava já há 40 anos. Mas a Bíblia vai dizer, a palavra que Pedro diz é: eu não tenho ouro e eu não tenho prata, eu não tenho recursos da terra, eu não tenho recurso natural, mas o que eu tenho, eu te dou, recurso sobrenatural. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Muitas vezes Deus fecha algumas portas para mim e para você, só para a gente entender que é Ele que tem o poder sobre todas as coisas, e mais, para que Ele possa manifestar na tua vida a glória e a presença dEle, em nome de Jesus. Eles vão, só que quando eles chegam na metade, a água acaba. Só que aqui tem duas coisas que nós precisamos observar antes da gente caminhar para o final. Primeiro, quando a água acaba, Jorão, ainda com o processo de Deus, não entendendo tudo que Deus estava fazendo, ele diz: Deus nos trouxe aqui para que a gente morresse no meio do deserto. Josafá, que conhece Deus, que tem aliança com Deus, que tem intimidade com Deus, ele não reclama do que está acontecendo. Ele diz: há entre nós um profeta de Deus, para que possamos consultar o Senhor por ele. Na batalha você tem duas coisas para fazer. Primeiro, achar um culpado. E até mesmo, em muitas vezes, nós achamos que nós temos o poder de colocar Deus na parede. E até muitas vezes, indiretamente, ou até diretamente, nós colocamos Deus e dizemos: Deus, a culpa é do Senhor. Lembra de Adão? Quando ele pecou e Deus apareceu dizendo: Adão, você comeu do fruto? Ele disse: foi a mulher que o Senhor me deu. O problema não é meu. Se o Senhor não tivesse dado a mulher, eu não tinha comido nada. Você já parou para pensar, irmãos, que muitas vezes nós somos ingratos com Deus? Agora, a realidade entre nós, vamos ser sinceros, adorar a Deus no meio da prova, irmãos, é só para quem tem aliança com Deus de verdade mesmo. Porque quem não entende o processo, murmura, questiona, reclama, faz beicinho para Deus. E a pessoa acha que quando ela faz beicinho para Deus, Lala, ela acha que Deus vai ficar no céu falando assim: ai, o fulano de tal está bravo comigo, que dó dele. Eu acho Deus desesperado no céu, chamando os anjos, dizendo assim: olha lá para baixo, ele não está querendo orar mais.
Ele não está querendo nem cantar. Chegou na igreja, ficou com o braço cruzado, parecia o ventilador, olhando para um lado para o outro. Nem me adorou hoje, porque ele está bravo comigo. Ai, vamos mexendo nesse negócio rápido. Você acha que Deus faz isso? Você acha que Deus faz isso, irmãos? Deixa eu falar uma coisa para você. Você acha que Deus fica desesperado com o seu desespero? Você acha que Deus entra em pânico no céu? Deus aperta o botãozinho vermelho de alerta e grita, todo mundo, anjo, corre! Corre que ele está bravo, corre que ele está bravo. Não vamos deixar o filhinho bravo lá embaixo. Não, você acha que Deus faz isso lá no céu? Só que enquanto você está fazendo isso, irmão, você está empacando as coisas, você está travando as coisas, porque a fidelidade de Deus não é aquilo porque Deus pode me dar, mas aquilo que Deus é na minha vida. Quando eu entendo que no meio da prova eu adoro o Senhor, o céu se abre e as coisas se movimentam em favor da minha vida. Não está fácil, irmãos, adora o Senhor. Está difícil, irmão, exalta o Senhor. Está passando pela prova, exalta o Senhor. Está vivendo um momento de dificuldade, levanta as suas mãos e diz, louvado seja Deus, porque até aqui o Senhor me ajudou. Aleluia. Se é para aplaudir, aplaude, irmãos. Quem você é na prova? Quem resmunga ou quem acredita? Irmãos, as batalhas na nossa vida não é para a gente perguntar por quê, é para a gente perguntar para que estamos passando por isso, porque algum propósito Deus tem nisso. E o propósito de tudo isso era Deus tratar no coração de Jorão, porque Deus não queria o mesmo coração do pai dele. E tem coisas que Deus começa a desconstruir por dentro, para literalmente fazer o que acontecer, as coisas que estão por fora. O processo de Deus não acontece de fora para dentro. Irmãos, me assusta, irmãos, entenda, pelo amor de Deus, eu vou apenas usar como exemplo. Pessoas que se escondem, colocam uma Bíblia debaixo do braço e tem um linguajar de crente bonito, que eu fico até impressionado. Irmãos, tem uns crentes que eu falo para você, eu preciso subir de nível, porque tem umas pessoas que parecem tão santa, mas tão santa, irmãos, que se ela respirar, sai uma nuvem de glória no respiro dela. Tem um linguajar, paz seja com todos, glória a Deus, Shalamanaya. X para lá para trás. Chupa bala house. Tem uns irmãos que assusta eu, porque é muito santo, só que quer mostrar isso, sabe por onde? Por fora. Aparentemente mete um gel no cabelo, bota uma gravatona. Irmão, já sabe, decorou até os movimentos. Cavadeira. Só que por dentro, irmãos, por fora a pessoa fala assim, meu Deus, tem mulher que, com todo respeito, olha assim, como eu queria que meu marido fosse igual a ele. Não é assim não, Marcelo, fica tranquilo. Eu amo sua vida. Tem pessoas que olham e falam assim, meu Deus do céu, olha aquela pessoa, gente. Irmão, por dentro está arrebentado. É como diz um sepulcro caiado, um fariseu de uma figa. Deus não quer esse processo por fora. O processo por fora é consequência, irmãos, daquilo que Deus vai fazer dentro de você. E eu falo em nome de Jesus, há um processo de Deus no meio desse deserto. Deus está tratando do teu interior, Deus está cuidando de você, Deus está tirando você do pedestal, te colocando no chão para você entender que somente Ele é Deus na sua vida. Quem você é no dia da batalha. Josafá diz, traz um tangedor, traz um adorador, traz um cantor, nós vamos adorar a Deus. Oh, xarabassúria. Porque, irmãos, pode faltar dificuldade, pode ter dificuldade nessa terra, pode ter dia difícil, mas o que não pode faltar do meu coração é um coração adorador ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem me sustentado. Irmãos, eu posso ter sido entrado aqui arrastado, mas eu estou de pé, eu estou vivo porque o Senhor tem me dado a vitória, o Senhor tem me sustentado, eu estou vivo, então eu tenho que agradecer, exaltar. Levanta a tua mão, adore ao Senhor, porque Ele é digno, você está de pé. Quando o tangedor começa, louvor, prepara para mim caminho no deserto. Escute, quando o tangedor começa a adorar o Senhor, olha aqui, Eliseu, olha como Eliseu é reconhecido. Tem Eliseu que está entre nós. Quando perguntam se tem algum profeta, diz tem Eliseu, filho de Safate, que derramou a água nas mãos de Elias, está dizendo de honra.
Eliseu tinha princípios de honra. Eliseu tinha princípios de honrar a quem estava acima dele. Ele reconhecia a autoridade. Escute isso. Quando isso acontece, irmãos, Deus te promove no mundo espiritual. Guarda isso no teu coração. Aprenda a honrar as pessoas. Eliseu dá uma palavra dizendo assim: guarda no teu coração. Eliseu olha primeiro para Jorão. E eu fico impressionado com a forma com que Eliseu fala com Jorão. Olha para cá. Irmãos, Eliseu era nervoso. Eliseu era esquentado. Porque de vez em quando, irmãos, o profeta tem que ser assim. Porque falar aquilo que a gente quer não dá certo, não. Eliseu fala assim, ó, o negócio é o seguinte, irmão. Falando para Jorão. O que você está fazendo aqui? Eu vou falar do meu jeito, tá? Só que vai dar a entender tudo que ele estava falando aqui. O que você está fazendo aqui? Agora que o calo apertou, porque tem gente que é assim, vai tomar porrada do Espírito Santo. Tem gente que é assim, quando está tudo bem, então vamos para o culto. Não preciso. Deus mora aqui, ó. Que é irmão desse, que é primo desse, que não sei o que lá desse. Quando está tudo bem, não vamos para o culto, vamos adorar a Deus. Não preciso de igreja. Fazer o que lá? Eu adoro Deus na minha casa. Amém, irmão? Se você não pode vir por causa da pandemia é uma coisa. Agora se você pode, não está vindo, bota a tua brava de molho. Aí quando o calo aperta, irmãos, quando o calo aperta, sabe para onde que ele vai? Pastor, você ora por mim? Estou passando pela prova, mas não estou dando glória a Deus. Escute, irmãos. Eliseu chega na cara de Jorão e diz assim: por que você veio aqui? Vai consultar os profetas do seu pai. Ele estava dizendo o seguinte: irmão, fala o seguinte, seu pai fez pode falar cagada? Pode falar, vocês vão escandalizar. Seu pai fez um monte de cagada lá atrás, agora você vem correr para mim? Só que a Bíblia vai dizer o seguinte: por causa da aliança que Jorão tinha com Josafá. Escute, a aliança que Jorão tinha com Josafá. É por isso que é importante você andar com pessoa certa. É por isso você se posicionar e estar do lado de pessoa certa. Eliseu diz o seguinte: por causa de Josafá, por causa que Josafá está aqui, se não fosse por ele nem tocar eu olhava. Aí Eliseu diz o seguinte: traga um tangedor e começaram a adoração. E quando eles começaram a adorar, irmãos, quando a gente busca Deus, o Senhor vem. Quando a gente busca o Senhor, Ele se manifesta. Nem existe oração que não seja respondida. Existe oração que não é feita, porque toda oração que é feita, ela é respondida. O ambiente foi preparado. A adoração chegou e a boca do Senhor foi tomada, a boca de Eliseu foi tomada pela boca do Senhor. Ele disse: olha, fazei nesse lugar muitas covas. Irmãos, não tem água. Eu quero que você entenda isso, em nome de Jesus. Não tem água, eles estão cansados. E Deus olha pela boca do profeta e diz: cava poço. Sabe o que é isso, irmãos? É mais esforço ainda. Porque quem está cansado não quer fazer mais esforço, porque vai dar mais sede. Mas Deus disse: cava poços. Cava poços. Cava poços. Ele diz: não cava poucos, cava muitos. Cava poços. Irmãos, aí está a diferença de quem realmente quer viver o propósito de Deus no meio da prova. Ou você acredita nas coisas que são fora da lógica, ou você continua vivendo o deserto até você aprender a depender de Deus. Cava poços, mas como? Cava poço, não pergunta. Só que aí tem um detalhe, irmãos. A boca de Eliseu é tomada pelo Espírito e ele vai dizer, na versão original vai dizer: vocês não sentirão vento e vocês não vão ver a chuva. Irmãos, a coisa mais lógica que a gente quer na nossa caminhada é ver e tocar. Porque Paulo diz, Hebreus capítulo 11, Paulo vai dizer também em 2 Coríntios: nós não vivemos por aquilo que nós vemos, nós vivemos pela. Só que, irmãos, não é fácil. Hebreus capítulo 11 vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas eu creio que vai acontecer. Escute, isso é difícil demais. Porque quando nós oramos a Deus, nós queremos ver ou sentir alguma coisa. Deus mostra alguma coisa, me dá um sinal. Senhor, balança a asa do anjo, cai uma pena do anjo, vai alguma coisa acontecer. Mas eu quero ver, porque isso é o natural nosso. Aí Deus diz para eles no meio do deserto: cava poços, cava poços, cava poços, cava poços. Mas tem um detalhe: vocês não vão sentir o vento. Vou encher de água, mas vocês não vão sentir o vento e vocês não vão ver a chuva. Deus estava dizendo para pessoas: só faz o que eu mando, que aquilo que você precisa eu vou fazer na tua vida. Só faz o que eu mando, porque aquilo que você precisa eu vou fazer na tua vida. Deus está dizendo para pessoas hoje: cava poços, cava poços, cava poços. Pastor, está difícil demais. Cava poço, que tem resposta. Pode aplaudir, irmãos.
Eu sinto uma graça de Deus, eu sinto uma graça de Deus. Escute. Viver pela fé é o que o Evangelho nos ensina. Você pode ter entrado aqui, irmãos, hoje com todas as possibilidades lógicas fora de cogitação. Olha para cá, eu estou terminando. Você pode ter entrado aqui com uma palavra, mas os seus olhos e aquilo que está à tua volta totalmente ao contrário daquilo que Deus prometeu que ia fazer na tua vida. Talvez Deus disse que para você, que Deus ia salvar a tua família, e você tem orado pela tua família, os teus filhos estão mais longe do que estavam antes. Talvez entrou aqui hoje orando pelo teu casamento, e talvez quando você começar o teu casamento, parece que as coisas pioraram. Mas ficou uma bagunça. Aí vem a palavra do Senhor para você hoje, diz assim: continua cavando poços. Continua cavando poços. Pastor, está difícil, continua cavando poços. Você não precisa sentir, você não precisa ver, você precisa crer. Você precisa, levanta a mão mais alto que você puder, fala assim: eu preciso acreditar. Diga alto, mais alto, para que você mesmo possa ouvir. Fala assim: eu preciso acreditar que aquilo que Deus prometeu, diga para aquilo que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir na minha vida. Mantenha a sua mão levantada. Está ligado essa palavra sobre a tua vida? Deus é fiel para sustentar a promessa que Ele fez para a tua vida. Eu não estou vendo nada, não estou sentindo nada. Continua cavando poços. Uou! Se coloca em pé, se coloca em pé. Olha que interessante. Eu encerro. Quando eles estão cavando poços, 6 horas da manhã, 6 horas da manhã, a Bíblia vai dizer que eles param em Jerusalém e eles começam a sacrificar ao Senhor. Eles começam a entregar holocaustos ao Senhor. Irmãos, o pau está torando, as coisas não estão dando certo, mas eles estão adorando a Deus. E enquanto eles estão fazendo isso, a Bíblia vai dizer que as águas, Lucrécia, vieram pelo caminho do Edom. Só que se você for ver o versículo de número 8, depois você vê na tua casa, diz que o caminho do Edom é um caminho que sobe, e eu nunca vi água subir. Alguém viu a água subir? A água desce, ela não sobe, a não ser que tenha uma bomba para puxar, mas a lógica da água é descer. Só que quando Deus manda, irmãos, você não entendeu? Quando Deus manda, o Criador manda em toda a criatura que Ele fez. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus move o que for necessário. Um dia Deus fez Josué orar para o sol parar, só para que as coisas acontecerem. Irmãos, Deus tem poder em todas as coisas que Ele criou nessa terra, debaixo da terra. Deus é soberano sobre todas as coisas. Oh, meu Deus, eu sinto a graça de Deus. Eles estavam lá adorando a Deus. João, pega isso no teu espírito, João. Enquanto eles estavam adorando a Deus, as coisas estavam acontecendo. E quando eles menos esperam, escute isso, quanto menos eles esperam, uma enxurrada de água chega até eles. Os poços que eles cavaram foram todos tomados por água. E aqui o Espírito de Deus me trouxe algo no coração que eu quero compartilhar com você, irmãos. Eles não sentiram o vento, eles não viram a chuva, mas a Bíblia foi clara em dizer que eles poços se encheram de água. Irmãos, olha para cá. Eu acredito, duas coisas. Ou, João, estourou uma correnteza de algum rio a muito longe, mas mesmo assim a água subiu e chegou até lá por ser tanta água. Ou choveu em algum lugar, como diz aquela enxurrada que fala, né? A enxurrada veio e trouxe. Só que tem um detalhe aqui, e eu quero que você observe isso, independente de como foi, irmãos, a água chegou. Só observa num detalhe. Para algum lugar a água cair, algum lugar formou a nuvem de chuva. Sim ou não? Sim ou não? Formou chuva. Só que o que acontece, irmãos? Enquanto eles estavam cavando poços aqui, a nuvem, a chuva, estava se formando ali. Sabe o que Deus falou para mim? Enquanto vocês estão cavando poços, sem ter resultado, porque, irmãos, quando a gente cava poço, a gente acha que o resultado vem de baixo para cima, a água vem de baixo para cima, e nem sempre o recurso vem de baixo para cima. Geralmente, quando a gente está cavando poço no meio do deserto, não vem de baixo para cima, vem de cima para baixo. É Deus mandando do alto para baixo. Deixa eu dizer uma coisa para você: enquanto você estiver cavando poço, enquanto você não desistir, enquanto você continuar naquilo que Deus colocou no teu coração, irmãos, Deus está formando a nuvem. Você não está vendo, não está sentindo. Deus está preparando a tempestade, você não está vendo, não está sentindo. Mas quando você está cavando poço, vai chegar a água
naquilo que você fez poço. Vai encher de água aquilo que Deus prometeu que ia encher. Eu quero que você levante as suas mãos o mais alto possível. E você vai fazer uma oração dizendo: Deus, eu não vou desistir, eu não vou parar de cavar poço, eu vou continuar a orar pela minha casa, eu vou continuar a orar por esse trabalho, eu vou continuar a orar pela minha família, eu vou continuar orando pela minha vida espiritual, para que essa enfermidade bata e entra. Eu vou continuar orando, continue falando para Deus. Deus está dizendo para pessoas: não pare de cavar poços, não pare de cavar poços, não pare de cavar poços. Oh, xarabassuriei.